Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos estudar CSS Flexbox ou CSS Flex e nós vamos fazer isso com 4 tipos de menus diferentes. Eu percebi que as pessoas têm dificuldades com esse assunto, mas é um assunto que dá pra gente descomplicar e a gente vai fazer isso nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai entender uma coisinha a mais de Flexbox no dia de hoje, beleza? Vamos lá, primeiro, pra gente entender o Flex, a gente precisa entender alguns conceitos base do CSS. Vamos supor que eu tenho aqui um elemento H1, ok? Um elemento H1. E vamos supor que depois dele eu tenha um elemento aqui P, tá? P de parágrafo, H1, que são os títulos, tá bom? Header 1, heading 1, tô tentando. Mas o que acontece aqui, galera? Qual que é o conceito que nós precisamos entender aqui? 2. O primeiro, o conceito do box model. Tudo é interpretado como uma caixa, tá? Entenda que todos os elementos HTML serão interpretados como uma caixa. E assim como uma caixa de papelão, ele tem aqui largura, altura, ok? Ele tem as bordas, ele tem o preenchimento interno, tem os espaços ao redor, e tudo isso, se a gente traduzir, a gente tem uma propriedade para o CSS. Por exemplo, width, de largura, height, de altura, content, de conteúdo, padding, que é o preenchimento interno, border, que é a borda, são as bordas, margin, que é o espaçamento ao redor, beleza? Então, a gente precisa entender isso e existe uma propriedade muito importante, que é a propriedade display. Display. E a gente vai falar do tipo block. São duas propriedades que a gente precisa entender antes de entender a display flex, que a gente vai entrar daqui a pouco. Essa display block, tá? Ela diz o seguinte a respeito de uma caixa. Ela diz que essa caixa, que tem o display block, ela vai ter algumas propriedades, ok? E uma delas é, a sua largura vai ocupar todo o espaço disponível, fazendo com que um próximo elemento não fique ao lado, mas fique abaixo dele. Bacana? E mesmo um elemento anterior, tá? Então, aqui a gente tem um P. Se eu fosse colocar um H1, é porque o H1 também é um display block, esses dois são display block, tá? Ele vai jogar para baixo, eles não vão ficar ao lado, tá? Então, fazendo com que o elemento na página apareça um abaixo do outro. Bem tranquilo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui nesse Front Editor. Se eu botar um H1 aqui, texto, tá? Um título, qualquer coisa, tá? E se eu deixar ele ali, tá ali. Se eu botar aqui um P, tá? Outro texto, você vai ver que um vai ficar abaixo do outro. Show de bola? Tranquilo. Agora, a gente tem um outro tipo de display, que é o display inline. Tá? Então esse é o display block. Então o comportamento principal que eu preciso entender é que um elemento vai ficar abaixo do outro, porque nós vamos ter a ocupação de toda a largura do elemento. Eu vou até fazer o seguinte, aqui a gente tem alguns CSS que depois eu explico para vocês, tá? Mas dentro desse alguns CSS, eu vou pegar aqui todos e vou colocar um border de 1 pixel solid red, para que você possa enxergar os elementos desenhados aqui, tudo bem? Então eu estou pegando todos os elementos, na verdade eu vou pegar todos que estão dentro do body, para que o body não precise desenhar. Então você vai perceber que, como eu disse, a linha, ele vai ocupar uma linha inteira. Opa, eu botei uns trem esquisito aqui, ele perdeu aqui, ó, o código. Beleza. Bom, então você vai perceber que ele vai ocupar a linha inteira, a largura inteira. Isso é um dos princípios do block, e aí ele vai jogar um elemento abaixo do outro. Tranquilo. Agora a gente tem um display inline, tá? O display inline, também padrão de alguns elementos, por exemplo, se eu pegar um A aqui, se eu pegar uma tag span, tudo bem? Eles são do tipo display inline, e o display inline faz com que o tamanho do elemento seja o tamanho do conteúdo, tudo bem? Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, um fique ao lado do outro, tá? Então se eu voltar para cá e trocar esse daqui por um A, colocar aqui um link qualquer, ok? Um link. E mesmo que eu dê uma quebra de linha aqui, eu colocar um span conteúdo, você vai perceber essas duas regras que eu falei. O tamanho dele é o tamanho do conteúdo, ok? Nesse caso, link é o conteúdo. E desse daqui, conteúdo, o span tem o tamanho do conteúdo também. Perfeito? Então, são essas duas coisas, isso é o principal. Ele não joga um elemento para baixo porque ele não ocupa toda a largura. Show de bola. Agora, por que eu preciso entender isso? Porque o display block e o display inline trata com as caixas que estão uma ao lado da outra, tudo bem? Num escopo assim aberto, uma ao lado da outra. Entretanto, eu posso ter caixas dentro de outras caixas. Esse é o grande legal, tá? Esse é o X da coisa. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Isso, olha que legal. Eu posso ter caixas dentro de outras caixas, tudo bem?
Quando eu tenho caixas dentro de outras caixas, pode ser que essa caixa de fora ela tenha um display block, inline, enfim. Mas o grande lance é que eu vou aplicar um display flex nela. E os elementos que estão dentro, tá? Nesse caso a gente tem 2 spans, mas eu vou botar 2 div, tá? 2 div, você vai lembrar que a div, você vai ver daqui a pouco que a div automaticamente ela tem um display block. Então vai jogar uma para baixo da outra. Mas quando eu coloco um display flex na caixa que está contendo as divs, uma div vai ficar do lado da outra. Tá bom? Então isso acontece automaticamente. Então o display flex ele tem a ver com os elementos dentro de uma caixa. Display block inline tem a ver com a caixa em si e como que está o seu ambiente ao redor dela. Agora, o display flex tem a ver com as caixas dentro de outra caixa. Essa é a sacada, esse é o pulo. Então vamos lá. Se eu fizer aqui uma section, por exemplo, na verdade eu vou fazer um nav já, porque a gente vai começar o menu daqui a pouco, né? Se eu tenho aqui um navegador, um navigation, nav, enfim, um cara qualquer, se eu tiver 2 divs aqui, uma eu vou colocar de A, e essa daqui eu vou colocar de div B, ok? Você vai perceber, como eu falei, automaticamente as divs têm um display block, então elas vão ocupar todas as linhas. Agora, se no meu estilo, tá? Eu vou botar aqui mesmo, é porque aqui a gente tá misturando estilos, mas tudo bem. Depois eu te explico tudo isso aqui, tá bom? Se nesse estilo aqui eu pegar o nav e fazer um display do tipo flex nele, olha o que aconteceu com os elementos ali dentro. Eles parecem agora ali dentro, eles estão parecendo que são do tipo inline. Tudo bem? Parece muito, porque ele está com o tamanho do conteúdo e estão um ao lado do outro. E através dessa propriedade flex, eu tenho o destrave, vamos pensar assim, de outras propriedades. Por exemplo, propriedades de justify content, que é como que eu vou tratar os conteúdos ali dentro, que no caso o conteúdo é o A e o B. Eu posso tratá-los todos ao centro. Então, se eu colocar justify center, todos ficam lá no centro. Eu posso tratar eles com outras propriedades, como por exemplo, o flex start que é padrão, ele já começa nessa pontinha. Flex end vai jogar ele lá para o final, ó. Flex end vai jogar todos eles lá para o final. Perceba? A gente tem os spaces, né? A gente tem, por exemplo, space around, que são espaços ao redor, around, tá bom? Então pega um elemento, espaço ao redor, pega outro elemento, espaço ao redor. Legal? Space between, espaço, é só tô traduzindo, tá? Espaço entre. Opa, espaço entre os elementos, deixa um espaço e eles ficam por igual, né? Space evenly, um espaço constante, tá? Entre eles. Então a gente tem um espaço que aqui é igual aqui e é igual aqui. Legal? Então são alguns destraves que o display flex coloca pra gente. Bom, agora que a gente entendeu isso, deixa eu fazer algumas considerações aqui para a gente começar os nossos menus e através do menu, né, daqueles vários exemplos que a gente vai fazer, a gente vai entender melhor. Primeiro que eu só adicionei aqui uma fonte, eu dei um reset no meu CSS, ou seja, eu tirei margem, padding e o box sizing, a medida da caixa do navegador, eu gosto de fazer isso por padrão. Por padrão eu já deixei algumas cores aqui, são as cores que a gente vai usar, a cor do nav, do texto e do fundo, a cor do botão, do texto e do fundo também, e também um reset de fonte para usar só fonte do tamanho RM, unidades de medidas RM que eu gosto bastante, quem sabe em outro vídeo eu posso explicar melhor, e estou colocando a fonte Family Roboto aqui, tá bom? Resetei o A também, os links para eles não ficarem com aquela linha sublinhada e fiz só um CSS do botão aqui só para a gente ganhar um tempo, tá bom? Então é um CSS inicial, depois eu deixo tudo isso disponível para vocês aqui no vídeo, mas para que a gente possa ganhar velocidade. Agora eu preciso analisar como que eu vou desenhar esses layouts aqui. E eu posso analisar e antes de desenhar eu já posso imaginar o flex agora. Se eu entendi que o flex vai jogar um elemento ao lado do outro, eu posso imaginar que esse é um elemento, eu posso imaginar que esses 3 elementos é um também, tá? E eu posso imaginar que esse é outro elemento. Então nós temos, na visão global, geral, eu tenho 1, 2, 3 elementos e perceba como que estão os espaços entre eles. A gente vai jogar um elemento ao lado do outro com o flex e a gente vai colocar uma propriedade que vai deixar esses espaços. Legal? Fora que dentro desse menuzinho aqui nós temos outros elementos ao redor também que dá pra gente trabalhar, né? Um ao lado do outro também que dá pra gente trabalhar. Então eu tenho uma logomarca, eu tenho um agrupamento aqui de um outro menuzinho e eu tenho um botão aqui. Legal? Então, analisando ali, eu vou fazer a navigation, ok? Eu vou colocar uma logo, pode ser um logo, ok? O link não importa para onde vai ser, tudo bem? Aqui vai ser a logomarca, daqui a pouquinho eu pego aquela logomarca que tem lá.
Nós temos aqui pode ser uma UL, LI sobre, eu posso pensar já em botar os links aqui, tá? Colocar um azinho, vou deixar sem link, tudo bem? Sem clique, é só pra gente poder fazer de fato uma ideia bem tranquila aqui. Services, que seria os serviços, né? Serviços, eu acho que eu botei lá, serviços e depoimentos, eu acho que foi o que eu coloquei. E aqui nós temos um contato, então pode ser um tanto faz, aqui vai ser o button, né? Ele vai levar o botão, então beleza. Contato. Beleza, que vai linkar a lugar nenhum. Bom, então tá aqui todos os elementos que eu preciso. Lembra que eu falei que eu preciso de, dentro dessa caixa que vai levar o flex, eu preciso de 1, 2, 3 caixas. Dentro dessa caixa nós temos mais 3 caixas. Olha tudo como caixa, galera, vai ficar muito mais fácil. Beleza? Então agora eu posso pegar o nav. Então vou vir aqui embaixo. Vou colocar para o nav. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Que tal? Então, o Navigation vai levar aqui o display do tipo Flex, colocando os elementos um ao lado do outro. Maravilhoso? Beleza. Eu já vou mexer naquela UL ali também, porque ela já está me incomodando. Então, a UL, vou colocar de novo a mesma coisa. A UL é só você observar como caixa. Ela é uma caixa que contém 3 caixas dentro. Se eu quero mexer nas caixas dentro, eu vou colocar um display Flex. E o display Flex vai jogar um elemento ao lado do outro, beleza? Então, display flex nessa caixa, um elemento ao lado do outro. Maravilhoso. Só que ele tem ali um list style, eu vou colocar como none, que são aquelas bolinhas. Tirei as bolinhas. Agora você percebeu que eles estão todos grudadinhos e você percebeu uma outra coisa, tá? Primeiro vamos falar sobre eles estarem grudados. Bom, o padrão para o primeiro menu que eu estou vendo aqui é que eu tenho um carinha aqui, tenho um espaço, um carinha aqui, tenho um espaço e um carinha aqui. Eu tenho espaço entre eles, between, space between. Então, eu vou pegar todos os filhos do nav, ou seja, esse, e vou dar um espaço entre eles. Aí por isso eu uso justify content, space between, espaço entre. Acabou, já está feito ali, tá bom? Tem mais coisas para a gente fazer, a gente já vai ajustar. Outra coisa que você percebeu, antes do space between, é que nós temos alguma coisa aqui em cima, enquanto esse aqui está mais aqui, e eu gostaria de alinhá-los todos nesse meio aqui. Aí você vai entender comigo uma nova ideia do display flex, tá? Que essa daqui é importantíssima para a gente entender tudo que está acontecendo a respeito desses alinhamentos, tá? Então vem cá, aqui ó. Quando eu coloquei o display flex, uma ficou ao lado da outra, beleza? Agora o que eu preciso entender aqui é um carinha chamado eixo, tá? O eixo principal, main axis. Tô colocando em inglês porque provavelmente quando você for estudar isso daqui, você vai estudar ele em inglês, tá bom? O main axis é o eixo principal, tudo bem? Main axis, eixo principal, tô só traduzindo. Por que eu preciso saber dele? Porque quando eu coloco o display flex, imagina um eixo principal virtualmente, tá? Que tem uma linha que corta aqui, deixando um elemento ao lado da outra. Quando eu coloco space between, eu falo que eu quero ele um carinha no início do eixo principal e outro carinha no final do eixo principal, com um espaço entre eles, tudo bem? E aí eu te mostrei que tem o flex start, que ele vai trazer tudo para o começo do eixo principal, tem o flex end, que vai trazer tudo para o final do eixo principal, tem o space evenly, que faz com que os espaços sejam por iguais, e o space around, que faz com que eles tenham um espaço ao redor deles. E, enfim. Agora, eu quero trazer esses elementos que estão lá em cima, se você olhou comigo, ó, uns estão lá em cima, outro está mais aqui no meio, eu quero alinhá-los ao meio aqui do eixo principal. Tudo bem? Então, alinhar ao meio, align items, eu faço uma propriedade aqui, liberada, chamada align items, e aí ele tem o flex start, que é onde ele já está, que é lá em cima, tudo bem? Ele tem o flex end, que vai jogar tudo para baixo, e eu já te mostro isso lá no desenho. E ele tem o center, que ele vai centralizar os carinhas. Então, se eu comentar isso aqui de novo, você vai ver que eles vão estar bem na linha central. Então, imagina que existe um eixo aqui principal, tá cortando todo esse elemento, e eles estão alinhando bem ao meio deles, tá? Então, olha que legal. Vou deixar o space between de novo, e se eu voltar para cá, o que eu estou entendendo, então, desse align item center é que ele está pegando os carinhas e colocando bem ao meio. Por padrão, ele é flex start, ele poderia ser flex end,
ou então ele poderia ser baseline, que o baseline ele vai pegar a base, a linha base dos elementos aqui e vai deixar na linha base, tudo bem? Então, ao meio, geralmente, é isso daqui que a gente usa, tá? Já vou te explicar. Geralmente, a gente usa muito esse Align Item Center do Flex. A gente usa muito o Justify também, Content. Legal? Muito bem. Agora, eu falei para você desse eixo principal dessa forma, só que a gente também tem inversões de eixo aqui. Apesar de eu fazer só esses menus aqui com você, eu não estou invertendo nem nada, deixa eu só mostrar para você o que aconteceria se eu pegasse esse eixo principal aqui e invertesse ele de cima para baixo, tudo bem? Aí o eixo principal ficaria de cima para baixo, aí as regras são as mesmas, tá? Só que os elementos vão ficar para cá, e as regras sobre o Align Item Center é isso aqui, ó. Align Item Center, Flex Start, Flex End. Mas isso daqui parece até o Justify, lembra do Justify? Só que eu inverti o eixo, tudo bem? Então o Justify vai ser aqui, ó. Justify Content Flex Start, Flex End, Justify Content, Space Between. Percebe? Ele vai mudar. Então deixa eu mudar esse comportamento para você ver. Antes eu vou comentar isso aqui, para voltar tudo aqui. E vou colocar aqui como Flex Direction. E aí eu vou colocar ela, por padrão, ela é do tipo Row. Legal? E eu vou colocar como Column. Como coluna, ele transforma o eixo principal agora. Ele vem de cima para baixo. Tá? E aí você vai perceber que eles estarem aqui tem a ver com com Align Items Flex Start. Tudo bem? Então, se eu botar um Align Items Center, ele vai trazer esses elementos aqui alinhados para cá, assim, ó, dessa forma. Então vamos lá, começando com esse daqui. Pronto, trouxe para cá. E aí o Space, o Justify Content Space Between vai fazer com que o logo fique aqui, sobre serviços fica aqui no meio, né? O meu meio tá horrível, mas o meio mais ou menos aqui, logo aqui e o botão de contato aqui. Então vamos lá, Space Content, Justify Content, Space Between. Mike, não ficou do jeito que você falou. Por quê? Porque eu preciso entender que um dos princípios também de caixas é que a altura ela é do tamanho do conteúdo. Isso aqui é um princípio de caixa. Por isso que eu falo que existem princípios do CSS que a gente precisa ir entendendo, porque senão a gente não entende o comportamento. Pera aí, o comportamento óbvio do Space Between é colocar um logo aqui, o outro cara aqui e outro aqui. Mas isso só vai acontecer se eu tirar a altura automática, que é a altura do tamanho do conteúdo. Para eu tirar essa altura do tamanho do conteúdo, eu simplesmente posso escolher aqui, pegar uma altura dessa caixa e colocar 100% da viewport height. Aí ele vai fazer exatamente o que eu quero. Porque eu sei que o princípio da caixa, a altura é só a altura do conteúdo. Então agora eu estou pegando a viewport. O que é viewport? É todo esse espaço em branco aqui. E a altura da viewport é justamente essa altura todinha aqui. E aí ele consegue fazer o que eu quero. Tá bom? Legal. Então a gente aprendeu um detalhezinho a mais do Flex, mas o objetivo aqui é fazer essa ideia aqui. Essa logomarca aqui, só para eu pegar essa igualzinho que está aqui, eu vou copiar, copy, paste as SVG, tá bom? E eu vou jogar aqui no meu HTML, aqui dentro, como um SVG. Vai ficar bem esquisitão, mas vai estar ali. Não está aparecendo por quê? Simples, porque eu preciso colocar umas cores aqui agora. Então, background color, vamos pegar a variável de navbgcolor e a cor do texto, text, né, que é a cor, na verdade, né, color, a variável navtextcolor. Maravilha? Beleza, colocamos as cores ali de volta. Agora, essa minha navegação, se bem me lembro, porque fui eu que desenhei o layout, ela tem uma altura de 6 rem, que seria 60 pixels. Maravilha. Muito bem. Antes da gente trabalhar com esse espaço que tem aqui na lateralzinha, tá? Tranquilo, vai ser bem tranquilo, eu imagino você. Imagino com você, mas eu vou trabalhar o flex desse daqui. Eu preciso de um espaço entre esses elementos, e esse espaço aqui entre eles, ó, é de 30 e 30, tá? Eu posso ver por ali, eu também posso ver aqui no meu design, que esse auto layout do Figma, ele mostra para mim que é 30 pixels entre os espaços, tudo bem? Então eu posso ver de duas formas, fazendo isso daqui, ok? Vendo assim, que são 30, 30, maravilha. Ou dessa outra forma. Agora você vai perceber que para eu aplicar esse espaço entre eles, com o Display Flex, é muito tranquilo. Eu simplesmente uso a propriedade gap e coloco ali 3 rem, que é 30 pixels. Pronto, ele fez o mesmo espaço entre eles. Deixa eu ver se o texto está com a letra maiúscula ali, né? Então deixa eu só arrumar aqui, ó, sobre serviços, depoimento,
e contato. Contato, maravilha. Beleza, galera? Então, olha só. É isso que eu precisava, dar o espaço entre eles. Então, para eu ter um espaço entre elementos do flex, eu posso usar a propriedade gap. Não vou precisar usar aquele margin right ou margin left, nada disso. Tudo bem? Porque eu estou usando flex nesses carinhas. Então, fica muito fácil. Olha só as propriedades que você aprendeu até agora. Display flex, justify content, align items. Você viu a gente invertendo o eixo principal e você viu o gap. Tudo isso é liberado por causa desse carinha aqui. Se não existe esse carinha, não existe gap. Tudo bem? Ó, não existe gap. Se não existe esse carinha, não existe space between, align item center, não existe. Tudo bem? Eles só existem porque a gente adiciona esse carinha, então as propriedades são liberadas. Bom, para eu ter um espacinho aqui nessa lateral, é porque aqui na nav eu tenho um padding, tá? O padding em cima e embaixo de 0 e nas laterais é um de 2.4 rem, que seria 24 pixels, são os espacinhos que eu tenho aqui. Aí o menu ele está igual esse primeiro aqui, tudo bem? Igual esse primeiro, só que é óbvio ele está encaixado nesse espaço aqui. E uma coisa legal do Flex, ó, ele tem flexibilidade, né? Então ele vai se ajustando automaticamente. Eu não precisei colocar nenhuma unidade de medida fixa aqui para eles entenderem qual espaço colocar aqui. Isso é mágico. Maravilha? Bom, vamos fazer o próximo nav. O que eu posso fazer para salvar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no MD, eu vou fazer o navigation 1. Nav 1, tá bom? Aí aqui eu vou botar o HTML e o CSS também. Porque daí depois eu vou disponibilizar isso daqui para vocês e vocês podem utilizar esse código à vontade. Então o CSS vai ser esse aqui. Show? E o HTML vai ser esse aqui. HTML principal. Deixa eu ver se dá para fechar. Não dá, mas tudo bem. Vamos deixando aqui, tá? Isso aqui é só para a gente documentar nossa jornada aqui. Então, nav 2, a gente vai já ter aqui daqui a pouco. Bom, Navigation 2, o que ele muda agora, galera? O que ele muda é que eu preciso mudar um pouquinho a estrutura do meu HTML, ok? Por que eu preciso mudar? Porque seria muito mais fácil eu colocar esse botão junto, agrupado com esses carinhas aqui e fechou. É mais ou menos isso aqui e vai me dar esse mesmo resultado aqui, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Bem tranquilo, aqui no HTML. Nesse LI, eu vou abrir outro LI aqui e vou jogar o botão lá dentro. É por isso que eu preciso entender também como que funcionam as estruturas HTML. Peraí, mas o que ficou errado aqui? Se você entendeu legal um pouquinho sobre o alinhamento do eixo principal, tá? Do alinhamento do eixo principal, você vai voltar no seu CSS e você vai ver que essa UL aqui não está levando os alinhamentos. Então, align items, center, alinhamento central no eixo principal. Fechou. Você viu que foi a mudança dessa estrutura e a adição dessa propriedade, você já tem um segundo menu. Tudo bem? Então, vou copiar tudo de novo, isso daqui. Vamos trazer para cá, para o nav 2. Esse daqui vai ser o CSS. Maravilha. E o HTML ficou com essa estrutura. Depois que a gente entende os princípios, né, galera, fica facinho de fazer essas coisas, né? Assim espero, né? Comenta aí para mim se tá fazendo sentido para você, se tá ficando facinho de entender, tá bom? E também comenta o que é que você não tá entendendo, o que é que tá bagunçado aí, beleza? Muito bem, voltando aqui agora, já temos o menu número 2. O menu número 3, ele está invertido. Ele é a mesma coisa desse cara aqui do 2, só que ele inverteu, tá, a posição. E com o Flex eu também posso fazer isso de uma maneira muito simples aqui no nav, nesse nav, tá bom? Nós temos aqui o Flex Direction de novo, só que a gente tem o Reverse, Row Reverse. Ele faz o reverso, né? O reverso do row. É isso, tá bom? Ele fez o reverso, acabou. É só essa linha, eu já tenho o próximo menu. Caramba, é muito legal isso, né? Então aqui, ó, acho que eu vou adicionar só essa linha aqui, para eu saber. Acho que eu vou adicionar só o nav aqui, ó. Pera aí, porque vai ficar mais fácil, né? A estrutura é a mesma, né? Então, o nosso nav número 3, a mesma estrutura do nav 2, porém com esse CSS para o nav. Pronto, aí eu boto esse estilo aqui. Opa, vamos lá. Esse estilinho aqui. Pronto, documentado. Beleza? O que me importou, na verdade, foi só esse cara aqui, ó. Tá? O restante ficou por igual. Maravilhoso! E agora,
para ter esse outro elemento aqui, a gente vai precisar de algumas alterações no HTML e no CSS também. Primeira coisa que o meu contato não vai ter um botão. Vamos lá, vamos ver aqui isso aqui, ó. Vamos pegar a mesma navegação, LI, 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 LI. Tudo bem? Aquele mesmo UL, a mesma lista aqui. Só que aqui no meio nós vamos ter a nossa logomarca. Eu posso pegar essa logomarca daqui, ó, esse A, tudo bem? Que está levando a class logo. Posso recortá-la daqui. Ó, selecionei tudo, Ctrl X, venho aqui, Ctrl V. Se eu errar alguma coisa, eu posso dar um Ctrl Z que ele volta tudo, né? Mas aqui, supondo que eu acertei tudo. Então, tá aqui, né? Todos ali. Eu posso tirar essa class button daqui, tudo bem? Porque ele não vai levar classe nenhuma. Legal? Eu posso agora colorir também esse link, né? Então, eu posso vir para cá. Então, eu posso vir direto nesse Azinho aqui de cima, tá, galera? Isso aqui, ó. Color vai ser um var nav text color. Legal? Beleza, ficou ali, só que você percebeu que ele tá tudo lá no canto. Por que ele tá todo lá no canto? Primeiro de tudo que eu tenho que lembrar que eu reverti, que eu fiz um reverso da coluna, não quero o reverso do carinha, não quero o reverso. Segundo, que eu botei aqui justify content space between. Entretanto, se eu olhar aqui, eu só tenho uma caixa aqui dentro agora. Só essa caixa. Então, space between do quê? Ele não vai entender. Logo, ele vai ficar aqui no flex start, porque ele não tem a próxima caixa para dar o espaço entre. É só eu trocar isso daqui para justify content center. Fechou. Tá feito o próximo menu. E realmente vira mágica depois que a gente entende umas coisinhas, né? Então, tudo que eu mudei aqui foi esse daqui. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui é o nav 4, né? Nav 4. A mesma... não é a mesma estrutura, né? O mesmo CSS do anterior com essas modificações. Então, aqui, ó. Então, primeira modificação, o meu link. Segunda modificação foi o meu nav. Aqui, ó. Que esse daqui eu fiz uma alteraçãozinha nele também. Então, eu posso vir para cá e trocar esse cara aqui. Show? Então, o nav também mudou aqui. Eu acho que foi só essa modificação, né? Deixa eu olhar para ver se eu lembro de alguma outra. Foi só isso. E no HTML, nós tivemos uma mudança forte na estrutura do HTML, né? Então, HTML... Vou começar com o HTML aqui. HTML. Joga aqui. Tá? Essa estrutura forte do HTML. Aí, sabe o que eu quero fazer? No primeiro aqui, a gente não mudou nada, né? Agora, deixa eu testar, né? Deixa eu testar com vocês. O primeiro, nav1, eu acho que a gente não mudou nada. Vou voltar aqui. Não, nav1 não. nav2, né? O 2. O navigation 2, a gente fez pouquíssimas mudanças. Eu vou pegar só a mudança que a gente fez, tá? Pra gente não precisar copiar tudo isso daqui. Ok? Então, vou pegar esse daqui e vou jogar aqui. Beleza? E agora eu vou pegar esse daqui, esse CSS, e jogar lá para ver bem qual que foi a diferença que a gente teve do 1 para o 2. Então, CSS joga para cá. Maravilha. Então, a diferença que a gente teve do 1 para o 2, se eu olhar aqui nesse meu nav, nós temos o link, nós temos o li sobre o botão. Beleza. O contato, o botão foi aqui para dentro. Beleza. Então, no 2, a gente só teve essa mudança no HTML aqui, ó. Aqui. Pronto. Vou deixar só HTML. Eu acho que o CSS é o mesmo, né? Enfim, galera, vamos deixar assim mesmo? Vamos deixar assim mesmo? Já tô demorando demais aqui pensando e não tô conseguindo encontrar. Moral da história. Nós fizemos aqui, então, o entendimento. Nós tivemos o entendimento de algumas propriedades do Flex que fazem a gente alcançar esses resultados. Por enquanto, o suficiente. A gente não precisa entender tudo de Flex para conseguir esses resultados e praticar. O que a gente precisa entender? Vamos lá, revisão do que é importante entender no Flex para aos poucos as coisas fazendo sentido, tudo bem? É o entendimento de que quando eu coloco um display Flex em uma caixa, nessa caixa aqui, todos os filhos dela automaticamente vão ficar um ao lado do outro, baseado num eixo principal virtual que existe aí, tudo bem? Eu posso dar espaço entre os elementos ali de dentro, né?
Eu posso dar espaços dando valores, por exemplo, com gap, né? Com gap eu vou dar valorzinho de qual espaço que eu vou ter entre eles, tudo bem? Ou eu posso usar o justify na caixa principal, então você percebe que algumas propriedades ficam na caixa principal e outras propriedades, aliás, todas elas ficaram na caixa principal nesse caso, tudo bem? Então tá tudo certo. Então gap ele vai dar um espaço entre os elementos, justify vai dar um espaço meio que automatizado entre os elementos, tudo bem? O align items vai fazer com que ele se alinhe em relação ao eixo principal aqui também. Eu posso colocar ele bem no meio, posso botar lá em cima, posso botar ele embaixo, no baseline. Legal? O que mais que eu posso entender? Isso aqui é o principal, galera. Eu posso fazer a reversão do eixo, né? Posso colocar ele revertido de lá para cá, de cima para baixo, de baixo para cima, quando eu uso reverse. E isso modifica o posicionamento dos elementos ali dentro, tá? E, claro, existem outras propriedades flex que são liberadas para a gente poder usar em cada um desses elementos, para a gente poder mudar a ordem dos elementos. Tem muita coisa ainda para se aprender de flex, porém, para sua alegria, eu tenho um curso de flex dentro do Discover completamente gratuito. É só você entrar em Discover, ó. Você vai fazer o seu cadastro, né, no Rocket City lá, entra no Discover, é gratuito. E aqui, tirando o erro interno, né, deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Na parte do Discover, você vai procurar nessa trilha fundamentar, você vai procurar aqui uma caixa dentro da outra, posicionando foguetes. Deixa eu ver se esse daqui... Não, esse é o layout. Calma. Esse aqui é o layout. Nós temos um de flex que é alinhando os planetas. Esse aqui. Ele começa a falar na hora, né? Esse aqui, ó. Alinhando os planetas. Nós temos... O que eu preciso saber para esse curso? Nós temos... sobre a evolução aqui do CSS, dos layouts, tá? Então a gente vai ver sobre como que é o fluxo normal, o que são tabelas, o que era o tableless e o que é o Flexbox quando ele entrou. Algumas terminologias aqui, que tem o eixo principal, o eixo cruzado, enfim, né? A gente tem as propriedades do Flex, todas essas de direção, multilinha, quebras de linha, muita coisa legal mesmo que a gente vai entendendo aqui. Nós temos as propriedades de cada um daqueles itens, né? Que eu falei que cada um deles a gente pode mexer ali com propriedades neles para mudar tudo. E também nós temos desafios para tentar fazer aqui um layout com 9 fotos, 3 colunas. Como que eu posso fazer um layout com 2 colunas? E através dos desafios a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu no curso. Ó, eu espero que você se inscreva se você realmente está querendo, está comprometida em entender melhor o Flexbox. É só você entrar nesse curso maravilhoso que existe gratuitamente, tá? Para você estudar um pouquinho mais sobre Flex. Espero que você tenha gostado. Todos os assets, né? Tudo que a gente usou aqui, seja o Figma, seja aqui esse Front Editor, a gente vai deixar um link para você aqui no vídeo, tá? E você vai poder acessar a essa documentação dessa forma que você está vendo aqui. O link do Figma vai estar aqui nesse MD, tudo bem? Eu vou te dar um link disso daqui, tá? O link que vai estar... é um link diferente desse, mas você vai acessar exatamente isso aqui, tudo bem? Você vai acessar... Eu acho que você vai acessar com a estrutura vazia. Provavelmente na hora que eu salvar para você, você não vai ter isso daqui e você vai ter aquele CSS inicial que a gente fez, tudo bem? Que foi esse CSS inicial aqui, sem nada disso daqui, ó. Maravilhoso? Nós vamos ter esse CSS básico e aí, a partir desse vídeo, você vai poder acompanhar tudo isso daqui. Show de bola? Espero que você tenha gostado. Um abração do Maicão. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.